Quarta-feira que, quarta-feira que vem a gente conversa. Vamos ver. Agora o Flamengo fica sendo ajudado pela arbitragem. Aí como é que não quer que ser campeão? Aonde, professor? Isso é conversa de Isso é conversa de Olha, Conversa da vascaíno. molesta. Chore menos, professor. Conversa de por favor. vascaíno aí. não é conversa, não. Eu sou corintiano. Eu falo, meu time, muitas vezes, é realmente ajudado pela arbitragem. Não vou falar que não é. Quando tem Corinthians. Quase todo jogo, né, professor? Não, peraí, deixa. Quando tem Corinthians e outro time aí, sei lá. Corinthians e Goiás. Tem algum lance polêmico. Não. Contra o Corinthians, talvez não marque. A favor do Corinthians, marque. Agora, o único time que o Corinthians não é ajudado, não tem essa dúvida, né? For contra, não marque, for a favor, marque, é o Flamengo. Então, o Flamengo é o time que é mais ajudado. O senhor tá admitindo aí que o Corinthians rouba, é? Não estou admitindo o Corinthians rouba, estou falando que realmente isso ocorre. Como ocorre com o Flamengo, como ocorre com outros times grandes. Não só no Brasil, no mundo todo. Geralmente, quando... E não é roubo, assim, o cara tá comprado, etc. Geralmente, o próprio juiz sente a pressão na tradição do time, aquela torcida, aí tem a pressão que os dirigentes fazem, etc. Aí joga um time menor, né? É isso mesmo, tem uma ajuda mesmo, não tem onde correr, não. Não é brincadeira minha, não. Mas o Flamengo é o Flamengo, é o time da Rede Globo, é tudo isso, aí tem tudo ajuda. É o líder, né, professor? E o líder, né? Mas vamos ver se quinta termina como líder, né? Mas vamos lá, Professor, eu tô falando aqui que o choro é livre. Não é choro, não. Jardel é corintiano também, né, Jardel? Não tô, não, velho. Eu só posso dizer aquelas pessoas que o choro é livre. Bora lá. Quem se manifeste aí, quem falou que o choro é livre, que... Foi eu, professor. Você disse que estava no chat, então mais pessoas falaram, só digo isso. O último campeão mundial da América do Sul foi o Corinthians, em 2012. Professor, não viva de passado, não, pelo amor de Deus. Não, Jardel? Eu tô falando isso, mas eu não torço pra nenhum. Foi o Corinthians. Olha quanto tempo já, mais nenhum, só deu o representante da Europa. Então, o choro ali não sei, mas o Corinthians já ganhou 3 títulos numa temporada só. Porra, não me lembro não, velho. Acho que não, viu? Pô, o Flamengo já, viu? Acho que não. Quando vocês ganharem outro mundial, a gente conversa. Nós temos 2 mundiais, vocês só tem um. Aí depois a gente conversa. Mas vamos, gente, vamos. Aula. A gente conversa sobre futebol, sobre o Internacional que vai ser campeão, que todo mundo já sabe que o Inter vai ser campeão, né? Apesar de Águida e Gustavo ficarem chorando. Na aula passada a gente estudou o quê? Olha, gente, se vocês tiverem alguma dificuldade em entender, vocês falam, pelo amor de Deus, viu? Vocês estão do primeiro ano, acho que pode ser que vocês tenham dificuldade de entender o que eu estou falando. Pode interromper a aula, viu? Façam isso, pelo amor de Deus. A gente fez aquela apresentação, não foi? Nós nos apresentamos, a gente conversou. Aí a gente vai para o contexto histórico, né? Hoje a gente falou. Próxima aula é conteúdo. Conteúdo é o quê? Durkheim. Quando a gente faz ciências sociais, ou sociologia, Durkheim, Weber e Marx, eles são considerados os 3 autores clássicos, né? Porque são 3 autores que tiveram uma produção mais robusta, né? São 3 autores que interpretaram a sociedade, né? A moderna sociedade burguesa, e que ainda traz elementos que são utilizados por vários autores, né? Por mim, por exemplo, eu utilizo muito Marx, né? Olha, depois de um século e pouco que ele escreveu o conjunto de sua obra, aí um sujeito lá do Nordeste do Brasil, de Salvador, escreveu sua tese, etc., citando ele. Por quê? Porque aquilo que ele escreveu ainda nos diz alguma coisa sobre o que é o mundo hoje. Por isso é clássico, né?
clássico nesse sentido. Eles são considerados 3 autores clássicos, os 3 porquinhos. O primeiro deles, que eu vou dar para vocês, é Durkheim. Aí depois eu vou ver se eu falo Weber ou Marx. Eu vou ver. Talvez seja melhor Weber, porque Weber tem um corpo teórico distinto bem distinto de Durkheim, e nesse contraposto talvez fique mais claro para vocês a própria particularidade desses 2 pensadores. Aí é o que eu falo, a sociologia, gente, ela não nasce do nada, né? Você não... O cara chega lá, Conte, Spencer, o mesmo Durkheim, acorda lá, tá dormindo, dorme, quando acorda, vou escrever um negócio aqui de sociologia, ela não nasce do nada. Não é assim que as coisas funcionam, né? Foi um longo processo histórico, né? Nesse longo processo histórico, que o fenômeno histórico meio mais decisivo, né, que mais influenciou o surgimento da sociologia, foi a Revolução Industrial, as mudanças da Revolução Industrial lá na Inglaterra, em Manchester, né? Principalmente em Manchester, desenvolvimento das indústrias, né? O desenvolvimento das cidades, né? Crescimento urbano muito grande. Esse crescimento humano era fruto de muitas desigualdades sociais, muita efervescência social, muitas mudanças sociais, muita violência, muita pobreza, tudo aquilo que o sistema capitalista traz consigo mesmo. Então a sociologia basicamente começa para explicar essa realidade, né? Vamos tentar explicar isso, né? Mas assim, o próprio desenvolvimento do capitalismo ele se remonta já ao século XVI, né, nas grandes navegações, né? No capital comercial, né? O surgimento do comércio, o renascimento do comércio, o surgimento das indústrias, etc. Aquele capital comercial, suas características, né? O processo de colonização, né? Daqui das Américas, depois da África, e a riqueza daqui das Américas ia para a Europa, né? Que fomentava, por sua vez, fomentava o desenvolvimento industrial, né? Aí a Inglaterra desponta como um país mais industrializado, né? Então, toda aquela riqueza produzida aqui, mesmo que fosse para Portugal, Espanha, principalmente, ela terminava na Inglaterra, porque essa relação comercial do desenvolvimento da indústria, a Portugal e Espanha ficam como economias subordinadas à própria economia inglesa, né? Aí passa esse período todo, né? Aí século XVI, XVII, né? XVIII, XIX, chega ao século XX, XXI. Aí do século XVIII, final do século XVIII, tem vários fatos históricos importantíssimos, né? Mas no final do século XVIII, quase na última década do século XVIII, lá na França, eclode um fato histórico de extrema importância para nós entendermos a modernidade capitalista. Qual foi esse fato histórico, gente? Vocês já estudaram. Águeda. É o que, professor? Repita a pergunta aí, professor. No século XIX, né? Quase no final do século, não, no final do século XIX, final mesmo, 1700, no final, no último ano da década de 1780, ocorre na França um fato histórico muito importante para que nós possamos entender a modernidade capitalista. O que foi que ocorreu naquele período histórico tão importante? Revolução, professor? Qual revolução? Caraca, agora não me lembro, acho que é a francesa. A francesa, gente. Foi na França, gente. Revolução Francesa. Me cortaram a cabeça da família real francesa. A Revolução Francesa foi o quê? Foi o processo de luta política, né? Revolução política, no qual a burguesia ela finalmente toma o poder político. Ela já era a classe economicamente dominante, mas com a Revolução Francesa ela toma o poder político, ou seja, o Estado deixa de ser o Estado
que era conhecido como absolutista, né? Em que o rei era rei porque era determinado por Deus, né? As famílias aristocratas eram aristocratas porque era uma determinação de Deus, os servos eram servos porque eles nasceram servos, né? Ou seja, tinham que ser servos, né? Passa do Estado absolutista para o Estado capitalista. Estado capitalista na qual a burguesia passa a ser a classe dominante também do ponto de vista político. A Revolução Francesa basicamente é isso, né? Aí você tem aquele três lemas, né? Eles gostam de falar fraternidade, liberdade, igualdade, né? Que é igualdade. Por que igualdade, né? Porque o Estado absolutista, galera, era um Estado desigual por natureza. Desigual por natureza por quê? Vocês lembram da divisão hierárquica do trabalho, né? Você tinha os senhores feudais, né? Tinha o rei maior dos suzeranos, aí distribuía terras por outros aristocratas menores, senhores feudais e tal, até chegar nos servos, né? Aí você tinha esses servos eram basicamente donos do seu meio de produção, suas enxadas, seus instrumentos de trabalho, eles produziam, né? Aí uma boa parte do que eles produziam era pago em forma de impostos para os senhores feudais. Uma parte menor ficava com eles, para a subsistência, né? Os servos, ou também com o desenvolvimento do comércio, com o ressurgimento das cidades, dos burgos, né? Dos burgos. Por isso que a burguesia. Né? Os servos, os burgueses, dentre outras pessoas, eles tinham os mesmos direitos que os senhores feudais ou reis, gente? Tinham? Não. Por que eles não tinham? Porque aquela sociedade se fundamentava nessa lógica desigual. O rei era rei porque ele tinha sido escolhido por Deus. Não poderia ser questionado isso. Os outros aristocratas, igualmente. O clérigo era ligado diretamente à igreja. Os servos eram servos para isso. O servo poderia se tornar aristocrata, gente? Pense lá na Alta Idade Média. Ele poderia se tornar aristocrata, pessoal? Vocês não estudaram isso, não? Miguel? Miguel, que é Gustavo? Águida? Maria Fernandes e o Karen? Gente, chutem. Pense um pouquinho, um servo poderia se tornar aristocrata ao longo da vida? Não, eu acho que não. Não, Águida, né? Não podia. Porque já estava determinado. Então, essa desigualdade era desigualdade natural. Ele não podia, o que ele fizesse, ele podia ter uma inteligência gritante, ele poderia ser um maior gênio, ele poderia ter, os burgueses acumulavam uma riqueza absurda, mas eles, apesar de tudo isso, eram inferiores em relação aos aristocratas e aos membros do clã. Então, a Revolução Francesa vai falar isso. Não, isso tem que ser superado. A sociedade burguesa se assenta na igualdade, por isso que a igualdade jurídica. Todos somos iguais perante a lei. Não há essa desigualdade que existia no mundo feudal. E a liberdade está muito vinculada a isso, a liberdade de comercializar, né? Porque os burgueses, havia uma trava, né? Os burgueses não podiam comercializar de forma livre na França, né? Não podia realizar, por exemplo, não podia, até a questão das terras, né? Não eram mercadorias, no sentido burguês do termo, né? Porque as terras não poderiam, o cara não poderia comprar uma terra porque tem dinheiro que é plantar lá, porque aquelas terras pertenciam à aristocracia. Então era aristocrata. Tem uma revolta na Alemanha nesse sentido. Marx até escreve um livro, esqueci o nome do livro, né? Que as terras eram dos aristocratas, só que os camponeses estavam morrendo, acho que seja de fome, de frio, etc. Nesse sentido, aí resolveram tomar. Porque ninguém ia lá, a terra era vazia, ninguém cuidava da terra, eles que cuidavam, eles não podiam usufruir. Aí a polícia foi lá, reprimiu, etc, etc, deu origem
Há um livro dele, a análise de Marx, sobre a questão da terra lá na Alemanha, justamente por causa disso. Né? A terra era dos nobres. Então você não podia comprar e vender. Então a liberdade também surge nesse sentido, a liberdade de compra e venda. Né? Os servos tinham uma relação que não era mediada por contratos. Né? Os servos tinham relação com os senhores feudais dentro de uma lógica que já estava pré-estabelecida pela estrutura social. Né? E por essa lógica de organização social, o servo não poderia nunca ser aristocrata. Assim como um aristocrata, por mais falido, sem dinheiro que ele tivesse, ele jamais deixava de ser um aristocrata. Então, essa foi a lógica da Revolução Francesa, né? De suma importância, né? Só que a Revolução Francesa, por sua vez, ela tem alguns teóricos, alguns filósofos, alguns autores que pensaram sobre essas transformações que estavam ocorrendo. Esse movimento teórico, esse movimento ideológico, né, do mundo das ideias, no sentido do mundo das ideias, né, filosófico, político também, de grosso modo é conhecido como iluminismo. Vocês lembram do iluminismo? O iluminismo se baseia uma ruptura com o modo de pensamento da sociedade feudal. Se a sociedade feudal tinha seu fundamento na lógica religiosa, né? Você pensa que o tamanho da importância que a Igreja Católica na Idade Média, vocês lembram disso, vocês estudaram isso, história, viu, gente? Que a Igreja Católica tinha naquele período histórico determinar o que deveria fazer, o que não deveria fazer, o que deveria ser morto, o que não deveria ser morto, como devia ser a estrutura da sociedade, como não deveria, as explicações da natureza, as explicações religiosas e etc. O iluminismo quebra com isso. Em que sentido o iluminismo fala assim? Não. O mundo é explicado pela própria lógica do mundo, pelo próprio princípio de causalidade. Né? O mundo ele não é explicado tendo como parâmetro a existência ou não de Deus. Não é a maçã de Newton, né? Caiu lá. Acho que Newton, né, essa teoria da física foi sepultada, acho que com a própria teoria da relatividade, eu não sei. Né? Mas só por exemplo, você tem lá, vocês sabem disso, né? Isso de Newton, né? Isaac Newton, né? Ele estava lá sentado, que dizem, né? Aí a maçã caiu na cabeça dele e falou, opa, tem alguma coisa aí. Ele fala, tem alguma coisa aí que a gente precisa aprender. Por que caiu? Por que não subiu? Por que não foi para o lado? Por que não foi para o outro? Ele fala, a lei da gravidade, que puxa, aquela coisa toda, né? Aí tá falando isso, né? Você veja que a explicação dele não é uma explicação no sentido, a maçã caiu porque Deus quis. Essa explicação que Newton dá? Não é essa explicação que Newton dá. Newton está falando que determinadas forças da natureza fazem com que, ou faz com que, um determinado objeto ele caia em direção ao solo. Ele não vá para o lado, não vá para o outro, nem suba. Essas forças. No mesmo modo, a filosofia e as ciências humanas, que o iluminismo engendra o desenvolvimento, né, falam. A realidade social ela é passível de ser compreendida tendo suas próprias regras, sua própria lógica, que não precisa ser remetida a nenhuma lógica religiosa. Entenderam? A gente não vai explicar, nós como sociólogos, não vamos explicar a existência do Estado, a estrutura do Estado, como ele é dado hoje em dia, como sendo algo determinado por Deus. Não, o Estado, ele surge, se desenvolve já naquele processo da Revolução Francesa, de lutas sociais, né? Do ponto de vista marxista, por causa
da relação conflituosa entre burguesia e proletariado e a classe feudal. A explicação é essa, não é porque Deus quer assim, né? O mundo não tem miséria apesar da produção de riquezas possibilitar uma vida minimamente confortável para todos os habitantes do planeta Terra, mas mesmo assim tem pessoas que morrem de fome e têm uma existência bastante precária. Não é porque Deus quer assim, é porque o modo de produção produz, o modo de produção capitalista produz isso, essa determinada realidade. E é essa lógica que faz com que ele produza e se reproduza. Não é Deus, não é isso, não é karma, não é algo fortuito, não, tem determinada lógica, né? Então, o iluminismo busca explicar esses fenômenos através de uma racionalidade científica, através de conceitos científicos, através de leis científicas. E a sociologia também faz isso, né? A sociologia procura explicar a realidade social através de uma racionalidade científica, mediada por conceitos científicos. Alguns autores acreditam na existência de leis sociais, outros autores não. Mas, grosso modo, a explicação sociológica sobre a realidade social, ela se assenta em uma explicação imanente. Né? O que é imanente? Imanente é sua própria lógica, transcendente. Imanente é o oposto de transcendente. Imanente é um antônimo de transcendente. Né? O que seria uma explicação transcendente? Né? Você fala que é a explicação transcendente, que transcende, que está fora, né? Vamos supor que está acima, né? Que é uma explicação transcendente, por exemplo, a explicação religiosa. Né? Estou explicando a religião com um elemento que transcende, que está exterior à realidade social. Né? Está transcendendo. Né? O que é imanente, que está dentro, né? Está dentro da pessoa, segundo sua própria lógica de funcionamento. Né? Não tem religiosamente, para não confundir, não tem religiosamente aquela discussão que Deus é transcendente e ao mesmo tempo é imanente, né? Deus está fora de nós, mas ao mesmo tempo ele está dentro de nós. Esta é a lógica, imanência é aquilo, sua própria legalidade, né? E transcendente é fora. Então a explicação transcendente seria assim, porque Deus quis, né? A explicação que as religiões dão para a realidade social. A sociologia não faz isso, gente. Né? A sociologia não explica a realidade através de nada transcendente. A explicação da realidade social é dada pelo comportamento dos indivíduos que produzem, que através desse comportamento individual constrói uma vida em sociedade, que essa sociedade, segundo Durkheim, tem algumas características singulares, particulares. Pronto. Aí tem todo esse processo histórico, que eu estou falando, não aconteceu do nada, todo esse contexto histórico, iluminismo, revolução industrial, basicamente. Né? Você tem o iluminismo, a revolução industrial, esse período, surge a sociologia. Primeiro com Comte, né? Comte, fundador do positivismo, defendia a unidade do método, né? O método das ciências sociais da sociologia deveria ser o mesmo método das ciências naturais. Aí, posteriormente, nasce esse francês chamado Émile Durkheim. Eu acho que ele se forma, se eu não estiver enganado, na biografia dele, se forma em pedagogia, aí depois ele vai para a Alemanha estudar alguma coisa relacionada às ciências sociais e volta para a França. Volta para a França, ele que consegue construir o primeiro departamento de sociologia lá, né, na Universidade de Bordeaux. Ele transforma a sociologia em uma disciplina acadêmica, né? Aí se espalha para o resto do mundo, né, a sociologia, em ciências sociais. E mais do que isso, ele é um autor que é considerado clássico, né, de maior importância do que Comte, que talvez seja o primeiro a falar de sociologia, né? Mas Durkheim é um dos autores clássicos porque ele busca o quê? Sistematizar, né? O que é sistematizar? Falar o que é que a sociologia é. O que é que a sociologia é? Qual é a natureza da sociologia? Qual é o objeto de estudo da sociologia? E ele faz inúmeros trabalhos empíricos sobre isso, né? Ele sistematiza a nossa disciplina, né?
Ele fala, a sociologia é isso. A sociologia tem essas características bem definidas, que a diferencia da psicologia, que é assim, que a diferencia da pedagogia, que é assim, que a diferencia da história, que é assim, que a diferencia da economia, que é assim. Então, a importância de Durkheim é essa, uma importância enorme, né? Porque ele fala assim, tudo que estava sendo discutido, tudo que se discutia sobre a realidade social estava influenciado por discussões religiosas, pela filosofia, pela metafísica, etc. Agora vai ter um arcabouço racional, científico, para que nós possamos identificar plenamente o que é essa tal de sociologia. Então, ele faz tudo isso, né? Escreve vários livros, mas um dos mais importantes desses livros que Durkheim escreve é justamente as regras do método sociológico. O que é as regras do método sociológico? A gente está falando de uma racionalidade científica, de conceito científico, de ciência. Ciência, ela se baseia, por exemplo, no método, grosso modo no método, na experimentação. Algumas pessoas, alguns teóricos falam sobre a possibilidade de falsibilidade ou não, nem considero muito importante, correta essa interpretação sobre ciência e tal. Mas a ciência tem que passar pelo crivo da empiria, né? Tem que passar pelo crivo da empiria. Quando você fala determinado comportamento, determinada instituição social, determinada forma de relação social, é produto da existência de Deus, você não está tendo que provar nada a ninguém, né? Mas quando você fala, as pessoas agem assim, dessa forma, o Estado capitalista é assim, dessa forma, de outra forma, para que o que você esteja falando não caia na mera opinião, você tem que falar, prove, né? Essa pergunta é interessante, você fala, porque isso, você prova, o que é que ele está falando isso? Empiricamente, através de estudos empíricos, me diga se o que você está falando tem validade ou não científica. O que é validade ou não científica? Se aquele conhecimento que você está falando é verdadeiro ou não. Quais são os caminhos que Durkheim leva? Eu estou falando muito rápido, gente. Vocês estão entendendo? Tá falando rápido não, professor. Beleza. Muito obrigado, Águida. Então, o que é que ele está falando? Olha, para chegar a isso, para a gente falar, para que a gente não produza um conhecimento que seja opinião, né? Fala, você só está falando uma opinião. E olha que a gente estuda, pesquisa, faz trabalho de campo, faz trabalho empírico, e às vezes, muitas vezes, gente, quando a gente vai falar, aí a pessoa olha assim para você, mas é sua opinião. Já pensou se a gente não tivesse todo esse trabalho, se Durkheim, Weber, Marx, entre outros teóricos, a gente tivesse todo esse trabalho de fazer? O que nós teríamos? Em que buraco nós estaríamos? A gente tem esse trabalho todo, um trabalho da zorra que dá para escrever um artigo que se quer. Imagine uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, o trabalho que dá. Aí o sujeito chega lá, não, é sua opinião. Aí isso que Durkheim está querendo combater. Um dos fatos, essa separação entre senso comum e conhecimento científico. Durkheim está querendo fazer, não. A gente não está na seara da opinião, a gente está na seara da ciência. Ciência, você tem que definir qual é o objeto que nós estudamos, o quê? A sociologia estuda o quê? A sociologia estuda o comportamento dos indivíduos tomados de forma isoladamente. A sociologia estuda o sentimento dos indivíduos. Diga, Águeda, quer falar? Ela estudou o comportamento das pessoas em um grupo, né? Creio eu que Aí em é que grupo. tá. Aí é que tá, Águeda. A definição da sociologia é justamente para que a gente saiba o que ela estuda. Né? A sociologia estuda o que, Águeda, para Durkheim? Os fatos sociais. O objeto da sociologia para Durkheim são os fatos sociais. Que tipo de fatos, professor? Aí a gente vou explicar agora. O que são fatos sociais, Águeda, gente? Ele vai definir. Olha como é o conhecimento científico. Ele não fala,
O objeto da sociologia são os fatos sociais. Se virem aí para entender o que são fatos sociais. Não. Isso não é ciência. Fala assim, fato social é isso. Deixa eu ver se tem aqui ele explicitando. É um fato social toda maneira de agir, fixa ou não, capaz de exercer sobre um indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral no conjunto de uma dada sociedade, tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. Vocês me dão um momento que eu vou pegar só o carregador, tá acabando a bateria. 2 minutinhos. Desculpem, gente, que senão ia desligar o computador no meio da aula. Professor, João Gabriel Oi. mandou avisar que ele não entrou na aula hoje por conta que o avô dele faleceu. Ele disse que está sem disposição para poder assistir a Não, aula. tranquilo. Mande meus sentimentos para ele, que ele saia dessa... Saia não, né? É difícil, né? A perda de um ente querido, né? Sempre tem o período de luto, né? Mas que ele tiver alguma necessidade de conversar, que ele pode procurar, tem, acho que é o NAPS, né? Negócio desse lá no FPB, que tem acompanhamento de assistente social, psicóloga. Porque se ele estiver precisando de alguma ajuda, entrar em contato com a Erivan, que a Erivan pode encaminhar ele. Viu? Mas diga ele que tudo bem, que ele não tem problema algum. Né? Sobre a falta dele, né? Lógico, né? Mas mande meus sentimentos para ele, que eu não sei o contato dele, né? É muito difícil mesmo. Aí, gente, voltando. Você entendeu, Águida? Você entendeu, Karen? Ellen, Jaciara? Olha como ele está definido. Ele não está dizendo que fato social é qualquer coisa. Ele está dizendo que é um fato social toda maneira de agir, fixa ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo a coerção exterior. Esse termo coerção é importante. Esse exterior também é importante. Então, grave coerção exterior é importantíssimo. Ou ainda que é geral no conjunto de uma dada sociedade, tendo ao mesmo tempo, olha, interessante, uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. Né? O que é que vocês entendem por isso? Gente, são 3 elementos que vocês devem gravar em fato social. Ele é coercitivo. O que é coerção? Coerção é imposição. A sociedade impõe determinadas formas de comportamento, determinadas maneiras de agir, determinados valores que os indivíduos devem ou deveriam internalizando, seguir esses fatos sociais. Então, esses fatos sociais, eles não são criação do indivíduo, não são criações dos indivíduos, são, antes de tudo, a realidade social que está se impondo sobre os indivíduos. Coerção. É coerção no sentido mesmo. Coagir. Fazer com que os indivíduos ajam de acordo com a própria lógica da sociedade. Exterior. Os fatos sociais são exteriores aos indivíduos. Por que os fatos sociais são exteriores aos indivíduos? Porque a própria sociedade é exterior ao indivíduo. O que isso significa? Olha o que ele está falando no final. Ao mesmo tempo, em relação ao fato social, que ele tenha uma existência
própria, independente das suas manifestações individuais. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando um virologista está estudando um vírus, quando o químico está estudando aqueles elementos da tabela periódica, fazer uma pergunta para vocês, se respondem sim ou não. O vírus, tanto o vírus quanto os elementos químicos, eles têm uma existência, uma lógica de funcionamento exterior ao pesquisador, a quem está estudando. Tem ou não tem? O vírus, ele existe independentemente de quem está pesquisando ou não. Você vê, coronavírus, ele existe independentemente do que a lógica dele de replicação, de transmissibilidade, de mortalidade, ele existe para além dos indivíduos que estão pesquisando ou não? Vocês estão entendendo a pergunta? Repita novamente, professor. Falando, o vírus, é só um virologista, eu estou estudando coronavírus novo. Formei lá em alguma área da saúde, estou estudando coronavírus. Quando eu vou lá manipular o coronavírus, ele existe independente de mim, ou ele existe independente de mim? Para ele existir, ele depende do que eu acho, do que eu penso, do que eu imagino, do que eu sinto, ou não? Tem alguma influência que eu sinto? Não, né, galera? Não, professor. Acho que não. Não. A sociedade para Durkheim é a mesma coisa. O conceito de sociedade para Durkheim segue a mesma lógica. A sociedade existe independentemente da gente. Mas e quem se fala assim, então a sociedade tem quem é que cria a sociedade? Ele não está falando isso, independentemente é o quê? Que ele tem sua própria lógica ela tem sua própria lógica de funcionamento, que ela não se confunde com nossos comportamentos individuais. Ô, professor, mas se a sociedade, assim... Peraí, repita aí o que você estava falando. Você estava falando sociedade e sociologia. A sociologia é a ciência. Sim, mas é porque você falou sociedade, né? Não falei sociologia. A sociedade, para Durkheim. A sociedade e os fatos sociais. O fato social que a gente está estudando. Então, a existência exterior, porque a sociedade ela mesma tem existência exterior. Significa o quê? Significa que quando você arrota num jantar de gala e que as pessoas olham para você em sinal de reprovação, esse olhar para você em sinal de reprovação significa que naquela sociedade que você está inserida, aquele comportamento seu é feio. Não tá, é como, vou tentar explicar assim, bem mastigado. É como, imagine que a pessoa falasse assim, nossa, como você é mal educado, você deu esse arroto grande nesse jantar de gala, é como se não estivesse falando aquele indivíduo, mas a própria sociedade para Durkheim. É como se imagine a própria sociedade para Durkheim falando assim. A própria sociedade, o entendimento de sociedade de Durkheim falando assim. Nossa, como você é um indivíduo mal educado, fulano de tal. Nossas normas sociais não permitem que você faça isso. Ou seja, está falando a sociedade acha feio esse tipo de comportamento. Não é porque um indivíduo A, não é porque você é Águida, não é porque você é Ela, não é porque você é Jaciara, não é porque você é José, não é porque você é Jonas, não é porque sou eu, Ridene, que arrotei, não. Ou, por outro lado, não é porque sou eu que estou censurando esse determinado tipo de comportamento, ou é Jonas, ou é Maria, ou é você, Águida. É a sociedade que impõe determinadas regras de comportamento e dizem que aquilo é feio. Você pode estar no... Diga. É tipo assim, não importa se fui eu que dei o arroto. Qualquer pessoa fazendo isso, a sociedade consideraria errado. Não importa se sou eu ou não. Exatamente. Eu estou agindo, mas se sou eu, sou nada, basicamente. É só ação. O nada no sentido que você, seguindo essa interpretação, os indivíduos não têm muita liberdade de ação, né? Talvez os indivíduos internalizem as regras sociais e tenham um espaço muito pequeno. Tanto não independe de ser você, Águida, a autora do arroto, ou eu, o autor do arroto, quanto quem me censurou independe também. Você pode estar no jantar de gala aqui, aí,
Vocês moram onde? Dona Inês, Guarabira, etc. Você pode estar no jantar de gala aí. Você pode estar no jantar de gala em São Paulo, em Porto Alegre, em Rio Branco, que na sociedade brasileira, na sociedade ocidental, tem uma determinada norma social que se chama etiqueta, né? Não se chama etiqueta, que diz que é feio você arrotar nesses espaços. Ou, por exemplo, você pode arrotar em casa, ninguém está vendo, mas você pode arrotar. Quando você tem uma determinada intimidade, você arrota, né? Sem problemas, normal. Mas você, assim, em público, no jantar de gala, você tendo esse comportamento, é a sociedade falando aquilo. Ó. Isso é feio. Não, socialmente é feio. Não faça. É a sociedade, não é um indivíduo. Aí, exterioridade, gente, é justamente isso. Por que exterioridade? Porque não está partindo de mim, nem de Águida, nem de Maria, nem de Karen, nem de Ellen. Essa censura a esse tipo de comportamento é uma censura que é uma censura social, ou seja, independentemente dos indivíduos particulares, existe isso. Então, a sociedade é exterior, ele usa essa expressão latina, a sociedade é sui generis, né? Com sua própria lógica de funcionamento, sua própria regra, que não pode ser explicada pelos indivíduos. O que ele está falando, gente, grosso modo, é da relação indivíduo e sociedade. Ele está explicando que o comportamento dos indivíduos, de nós, de mim, de Emanuel, de Fausto, de todo o povo lá do primeiro ano de... Vocês são de que? Contabilidade, né? Do primeiro ano de contabilidade. É explicado tendo como ponto de partida a existência da sociedade. Ou seja, nós não nos comportamos assim porque nós vivemos numa realidade social, numa estrutura social que impõe essas regras. O que ele está dizendo é isso, o que nós pensamos, basicamente, olhe o trauma. O que ele está falando, basicamente, é isso, o que nós pensamos, o que nós agimos, basicamente. Grande parte do que pensamos, de nossa maneira de agir, de se comportar, de pensar, de ter medo, etc., é uma construção social, não é nossa. Né? Essa ilusão, ele está falando assim, essa ilusão de que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos é nosso, nós criamos, nós desenvolvemos através de nossa biografia de vida individual, na verdade não tem nada de individual. É a sociedade que nos impõe. Então, quando você vai falar, eu penso assim, porque eu penso assim, eu estou falando isso, porque eu penso assim, minha opinião é essa particular, não é sua opinião particular, é a opinião de uma determinada estrutura social de um determinado período histórico. Ou seja, ele está falando, o comportamento dos indivíduos é explicado pela sociedade. Ele está falando isso. O comportamento dos indivíduos é explicado pela sociedade. Quando a pessoa fala, porque eu gosto de... Eu sou liberal, porque o mercado o livre mercado, o mercado livre é a empresa, né? O livre mercado é a melhor forma de estruturação econômica da sociedade. Porque ele pode falar, não, porque eu penso dessa forma. Não. É a sociedade falando, a sociedade que é capitalista. É a estrutura social que é capitalista. Então, porque ninguém nasce, imagine aí, ninguém nasce com o livro de Adam Smith na mão, né? Ninguém nasce com o livro de Hayek na mão, ninguém nasce dizendo viva o livre mercado, né? As pessoas aprendem, né? No processo de socialização, as pessoas aprendem isso. Aprendem o quê? Porque a sociedade determina ser o modo de se comportar economicamente mais adequado. Lógico que tem outras coisas envolvidas, mas dentro do nosso período histórico,
socialmente, o que é socialmente considerado como a maior e melhor e mais eficiente forma de organização social é do chamado livre mercado, dessa ideologia do livre mercado. Mas não é o indivíduo que está defendendo, é a voz da sociedade que está falando. Ele está falando isso. Então, o fato social é o objeto que ela disse, porque é a relação indivíduo-sociedade, a sociedade tem um peso explicativo sobre o indivíduo. Aí por isso que ela é coercitiva, né, gente? Por isso que ela é exterior ao indivíduo. E por isso que ela é geral, porque a maioria dos indivíduos se comporta dessa maneira. Perceberam? Então, o espaço de liberdade individual no pensamento sociológico do Durkheim é muito pequeno. Porque a sociedade tem um poder muito grande para determinar nosso agir, nosso pensar na vida em sociedade. Durkheim está falando basicamente isso. Né? Ô, professor, então ele estuda as pessoas como elas agem de acordo com essas influências, com esses... Não sei explicar, mas com o que a sociedade impõe. Exato. Como se fosse regra. Não, exato. Exato. É isso. Ele não parte do indivíduo. Né? O ponto de partida dele é a sociedade. São os fatos sociais. Ele não parte do comportamento do indivíduo isoladamente. O que é que a Águida faz isoladamente? Ele não quer saber isso. Não interessa. Ele está interessado no que a sociedade, nesses fatos sociais que são objeto da sociologia. Logicamente que ele vai estudar, que a gente pode estudar, segundo essa lógica, pode estudar o que você faz, mas tendo como ponto de partida esses conceitos que são os fatos sociais. Você imagine, Águeda, ele tem um livro, para ficar claro para vocês, acho que às vezes fica muito abstrato isso, né? Tem um livro de Durkheim, que é muito famoso, O Suicídio, né? Ele fala, rapaz, o suicídio, ele define o que é suicídio, ele separa o seu entendimento sociológico do suicídio enquanto fenômeno social, enquanto fenômeno psicológico, etc, etc. Ele vai fazer isso tudo. Aí, no final das contas, ele vai falar, o suicídio não é um fenômeno individual, o suicídio é um fenômeno que ele sofre uma forte influência social. Então, ele está falando assim, olha, a gente não pode explicar o suicídio pelo histórico de vida do paciente que se matou. Ele está falando, olha, o pesquisador não pode chegar lá. Vamos supor, tem 10 suicídios por dia em determinada sociedade, determinada cidade. Uma cidade tem 10 suicídios por ano. Para Durkheim, não se pode entender esse fenômeno do suicídio apenas estudando esses 10 indivíduos que morreram. Não é estudando eles não, né, gente? Pelo amor de Deus. Estudando, que eles teoricamente estariam mortos, mas estudando, tentando fazer uma reconstrução biográfica da vida, né? Vendo os amigos, parentes, qual a natureza, o médico, etc. Não é fazendo esse estudo que segundo Durkheim, se entenderia o que é suicídio. Mas é procurando as razões sociais que possibilitaram que essas pessoas tirassem sua própria vida. Ele faz isso utilizando uma vasta metodologia, uma vasta gráficos estatísticos, vastíssimo. Ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma tipologia lá dos suicídios, mas o que importa para a gente é o suicídio anômico, né? Um determinado tipo de suicídio. O suicídio anômico, característico da moderna sociedade burguesa. Aí ele, por quê? Porque a sociedade burguesa tem a anomia no centro de sua sociabilidade. Anomia em que sentido? Ela é instável. Né? Quando ele vai estudar da divisão do trabalho social, ele fala isso. Mas é instável em que sentido? A consciência coletiva, que nas sociedades pré-capitalistas, ela tinha uma força, consciência coletiva ou sociedade, ela tinha uma força de coesão social, em que o comportamento dos indivíduos, o desenvolvimento dos indivíduos tinham pouco espaço para esse desenvolvimento. Na modernidade capitalista ocorre um fenômeno oposto. A sociedade, ou essa consciência coletiva, ela diminui sua área de influência, o que possibilita o desenvolvimento do indivíduo, do fenômeno do individualismo. O que é que ocasiona? O que é que Durkheim está falando? Olha, gente, essa nova forma de
de sociedade faz com que os indivíduos tenham um espaço maior de desenvolvimento, né? E desse espaço maior de desenvolvimento, ele tem uma liberdade maior de ação. Dessa liberdade maior de ação, a própria sociedade não consegue ter um peso, ter um poder de coesão social que tinha nas sociedades pré-capitalistas. Então, é como se a sociedade impusesse aos indivíduos uma determinada camisa de força. Camisa de força talvez seja uma palavra muito forte, uma metáfora muito forte, mas que colocasse determinados limites, a palavra é mais interessante, determinados limites para o comportamento dos indivíduos. Porque o comportamento dos indivíduos, o desejo dos indivíduos, eles tendem a ser mais abrangentes do que a possibilidade, do que a sociedade, as normas sociais permitem que eles sejam satisfeitos, né? A gente deseja muitas coisas, né? Nossa subjetividade é muito grande, a gente deseja muitas coisas. Então a sociedade faz o seguinte, é como se a sociedade fizesse o seguinte: dentre essa infinidade de desejos que vocês têm, eu como sociedade, eu estou impondo regras para que você tenha determinadas regras e possa satisfazer os determinados desejos que eu acho legítimos para os indivíduos satisfazerem ou não. Na sociedade capitalista, essa consciência coletiva, essa sociedade, ela diminui seu grau de importância, então os indivíduos ficam mais livres. Desses indivíduos ficarem mais livres, emerge o que eles chamam de anomia, né? Ou seja, os indivíduos tendem a cometer o suicídio anômico justamente porque a sociedade não mais é tão importante no comportamento dos indivíduos como é no passado. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte: a sociedade perde um pouco dessa força de impor uma rédea perante o comportamento dos indivíduos. Então, os indivíduos passam a ter uma liberdade maior de comportamento, etc, etc. E eles perdem esse norte, né? Eles perdem isso. Então, como se a sociedade fizesse o seguinte nesse cara, falando, não se comporte dessa forma, porque você pode ter consequências negativas, não faça isso, porque você pode passar a pensar sobre suicídio, etc, etc. Então, o que o cara está falando, nesse sentido, e no suicídio também, é que, aparentemente, esse comportamento social, que é o suicídio, que seria o mais individual possível, a pessoa consegue, a pessoa pondera, né, pensa, fala assim, pô, minha vida não está valendo a pena, eu vou me matar. Não é isso. Ele fala assim, sofre a influência da sociedade e forma de influência forte da sociedade. Ele fala lá, ele mostra lá os gráficos, né, dos períodos tanto de crise econômica quanto de grande crescimento econômico. Ele fala que nesses polos opostos, os índices de suicídio nas regiões que ele estudou aumentam. Aí ele vai explicar o porquê, justamente que a sociedade, né, ela perde essa capacidade de impor regras e limites aos indivíduos, eles se sentem mais livres, e dessa liberdade, algumas pessoas se matam, né? Perdem-se essa rédea da sociedade. Você imagina isso, você lembra da crise de 29? A crise econômica de 29, o crash da Bolsa de 29, lá em Nova York, ela produziu um grande contingente de suicídios, né? Porque foi uma crise muito grande, né? As pessoas perderam muito dinheiro, etc. Então, houve algo como uma desestruturação na própria lógica individual, no próprio, como é que eu vou dizer, na própria ética dos indivíduos, no próprio comportamento dos indivíduos. Os indivíduos se viram num processo de desestabilidade social. Aí, o que é que ele está falando? Grosso modo, para terminar nossa aula, gente, o que é que ele está falando? Isso, o suicídio, quem se suicida, quem não se suicida, o período em que há mais suicídio, o período que há mais suicídio, a região que há mais suicídio, a região que há menos suicídio, a estação do ano que há mais suicídio, a estação do ano que há menos suicídio, é influenciado pela sociedade.
Então, basicamente é isso. Nessa sociologia de Durkheim, o papel do indivíduo, a força do indivíduo, de nós, indivíduos, né? Águeda, eu, Marcos, etc., de termos nossa liberdade, de produzirmos alguma coisa de original, tem a nossa própria marca, é muito pequeno. Porque a determinação social é muito grande, a coerção social é muito grande. A sociedade tem um peso muito grande sobre o comportamento dos indivíduos. Aí você lembrem, grave isso, fato social, as três palavrinhas mágicas: coerção, exterioridade e generalidade. Sobre a relação sujeito, ou sobre a relação indivíduo e sociedade, lembra-se, na sociologia de Durkheim, o comportamento dos indivíduos é explicado pela sociedade. De outro modo, a sociedade explica o comportamento dos indivíduos. Pronto. Entenderam isso? Vocês entenderam boa parte da discussão metodológica de Durkheim. Então, gente, vamos terminar a aula por aqui, né? Ou vocês querem ir até meio-dia? Vamos até Eu meio-dia? ia falar isso, professor, que já deu a hora. Ou vocês querem até meio-dia? Vamos até meio-dia? Diga aí, Kari. Aí na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre as regras metodológicas, né? A metodologia propriamente dita de Durkheim, a gente começa com Weber. Eu repito, vamos para Weber, porque Weber é o oposto de Durkheim. Aí vocês vão compreender, vão ficar mais claro o que é Durkheim e o que é Weber. Ao falar de Weber, vou fazer a comparação de Durkheim, aí vocês vão dominar, vão terminar esse semestre aí, sabendo tudo sobre sociologia, sabendo mais do que eu, né? Bom, gente, Águeda, valeu pela participação, meu cara, valeu. Se lembre de falar com com seu colega que perdeu o avô, né? Taina, Jaciara, valeu, Emiliano, até próxima quarta, nesse mesmo horário, né? Bom resto de semana para vocês e bom final de semana para vocês. Nos vemos na próxima quarta. Vou Tchau, passar professor. algumas atividades para você lá no Classroom, viu? Valeu, cara. Certo. Valeu, Águeda. Tchau. Tchau, professor. Valeu.